Olá, sou Lívia Moraes, anfitriã do marketing, e hoje no podcast do Pai nós vamos ter um episódio especial. Vamos falar sobre um tema importante nesse dia de finados: a cremação, uma escolha que cuida de quem parte e de quem fica. E para enriquecer a nossa conversa, temos a colaboradora Adriana Brito. Muito obrigada por estar com a gente. Conta um pouquinho sobre você. Olá, tudo bem? Eu sou a Adriana, eu sou advogada do Grupo Rio Pai. Estou aqui há 8 meses, mas de advocacia eu tenho 14 anos aproximadamente. É um prazer estar aqui, viu, Lívia? O prazer é todo nosso de ter você aqui. Adriana, para começarmos, como você acha que a cremação ela se atrela atualmente, especialmente nesse momento de dia de finados? Então, a cremação nesse momento de finados, ela tem um apelo emocional muito grande, porque ela facilita um pouco o luto das pessoas, porque é uma opção muito prática, né? Você acaba tendo que respeitar a vontade daquele que se foi e também facilita um pouco o processo de luto das pessoas que ficaram. Falando um pouco agora sobre a cremação e o processo de luto, assim, principalmente pelas pessoas que ficam. Conta um pouquinho pra gente. Assim. Então, a cremação permite facilitar um pouco, na verdade, amenizar o processo de luto, Suavizar, né? suavizar. Porque a cremação permite você ter a urnazinha com as cinzas e a pessoa pode guardar, a pessoa pode espalhar num lugar significativo. E tem até uma história muito interessante, que é de uma amiga minha, que o pai dela era muito ativo, era ambientalista, era um cara super do bem. E quando ele faleceu, ele foi cremado e ela plantou uma árvore e espalhou as cinzas dele em volta da árvore, e essa árvore significa hoje ele ainda permanece vivo, entendeu? Então tem essa possibilidade, facilita, a pessoa continua em vida, né? Perfeito, é isso. Aqui na Rio Pai a gente também tem outras possibilidades também. Quando a gente fala de cremação, você pode transformar as cinzas numa joia, você pode jogar as cinzas no espaço, assim, Muito coisas legal. muito modernas e que muitas pessoas não sabem, assim, que você consegue muito mudar essa percepção desse momento, assim, deixar muito isso que você falou, amenizar, suavizar um momento que é tão, tão difícil, né, para todo mundo. Sim. Falando agora da parte legal, quais são os aspectos legais que as pessoas precisam conhecer quando elas decidem optar pela cremação? Então, o processo de cremação, ele é muito mais simples do que as pessoas costumam saber. O primeiro requisito é o seguinte, a pessoa precisa manifestar vontade à família. Pode ser tanto verbalmente, né? Até porque depois que a pessoa falece, a família tem que também autorizar. Ou então, para deixar uma coisa mais formal, fazer uma declaração, né? De próprio punho, registrar em cartório. E aí facilita o pós-morte. Além disso, tem um segundo requisito, que é o atestado de óbito, precisa ser assinado por 2 médicos. A gente não se atenta muito a esses detalhes, mas é importante na hora que já tem essa vontade de cremar, a família ter esse cuidado. E a terceira, ou se igualando com a segunda, se for um médico legista, ele pode assinar também autorizando, na verdade, o atestado de óbito. Perfeito. E aí você não precisaria de 2 médicos de lista, né? Não, só um. Só em mortes naturais, em hospital, enfim, que precisa de 2 médicos assinando, entendeu? Vamos falar sobre a parte legal agora da cremação. Quais são os principais aspectos que você acha que as pessoas precisam saber em relação à cremação? Então, no primeiro principal requisito é manifestar a vontade. A pessoa em vida pode manifestar a vontade para a própria família. Além disso, também, se quiser ficar uma coisa mais conservadora, seria registrar isso formalmente. O segundo requisito é que o atestado de óbito seja feito assinado por 2 médicos e, caso seja um legista, ele assinando, considerando que a morte foi por causas naturais. Mortes não naturais exigem um procedimento não tão complicado, mas um procedimento diferente, entendeu? Então é isso, basicamente, ou você verbaliza isso, né, para as pessoas ao seu redor, sua família, seus entes queridos, seu parceiro, parceira, ou você faz essa documentação, né, mais formal. Isso. De qualquer forma, a família sempre vai ter uma opinião após morte. Né? O que acontece? A autorização ela precisa ser assinada por 2 familiares próximos. Mas você manifestando a sua vontade antes da morte facilita e tira um pouco desse peso da família decidir, né? Então é bem mais simples do que as pessoas imaginam. Facilita muito o processo, né? Sim, total. E quais são as implicações legais que essa pessoa precisa efetuar se ela não tem essa vontade documentada em vida?
Formalizar em vida não é um requisito principal, né? É mais para facilitar o pós-morte, porque a família já tem aquilo documentado. Se expressar verbalmente é mais do que suficiente, até porque depois da morte a família autoriza, duas familiares próximas autorizam a cremação. Então, no caso, se a pessoa também não verbalizou em vida, se ela tinha uma preferência, né, de como ela queria que a despedida dela fosse realizada, a família pode optar por isso, então. A família pode, a família tem total poder para poder decidir como vai ser dado, se vai ser sepultado, se vai ser cremado. E a facilidade de cremação é uma coisa que as pessoas não conhecem, né? Apenas uma declaração da família, a morte não sendo violenta, que isso é importante deixar claro, porque a morte violenta também pode ocorrer a cremação. Só que como tem procedimentos específicos, de inquéritos, para morte violenta é necessário isso. Para a morte violenta é necessária autorização judicial. Mas também é muito simples, tá? É muito mais simples do que as pessoas imaginam. E agora falando sobre os mitos e verdades, a gente sabe que cremação é assim, as pessoas sempre verbalizam vários mitos, a gente tem muita coisa por aí que não é tão verdade assim. Pode falar pra gente, assim, quais são os principais mitos e verdades da cremação? Sim. O principal mito da cremação é ser algo difícil. Porque, na verdade, as pessoas acham que é um procedimento muito mais complicado do que realmente é. Porque a pessoa tem a sua vontade de ser cremada. Expressa isso para a família. Não teve morte violenta. E se tiver também com autorização judicial, corre naturalmente. Entendeu? Então, o principal mito é a dificuldade, que não existe. É tão simples quanto uma despedida tradicional, né? Sim, totalmente. E aí tem os benefícios, né? Aquilo que a gente falou lá anteriormente, que é a questão de ter a facilidade, de ser uma coisa, de ter aquela questão da continuidade da vida, de ter as cinzas, de você poder representar também a vontade da pessoa que já se foi. Então, o mito realmente é ser algo difícil, porque não é. Eu acho que muito que as pessoas não param para pensar é que com a cremação, isso que você falou dos pontos positivos, né? É que você não precisa reviver, acho que isso depois de um tempo. A gente não, com a cremação você não precisa fazer todo o processo de exumação, que uma despedida tradicional precisa, né? E aí acaba sendo muito mais fácil, assim, até para a família, você não ter depois de um tempo, depois de um ano, depois de 2 anos, você não tem que reviver aquele momento difícil. Então, isso eu acho que muitas pessoas acabam esquecendo. Sim. Isso. E também a questão do valor, né? Eu acho que as pessoas têm essa falsa impressão de que a cremação é um processo mais caro e mais complicado do que a despedida tradicional, o que não é verdade. Não é verdade. É porque, assim, a cremação precisa ser desmistificada. As pessoas precisam ter acesso a essas informações, tanto que a gente faz isso aqui. Né? Em relação até ao que você pontuou, em relação à despedida tradicional, o sepultamento, você vai lá no sepultamento, daqui a 3 anos, você vai ter que decidir se a pessoa vai ser incinerada ou não. Então, assim, você vai revivendo aquilo e você... Periodicamente. A cremação não. O máximo que você vai reviver é o momento que teve a cerimônia, o momento que você espalhou a cinza da pessoa no lugar que ela gostava. Então, a memória fica mais suave, fica mais tranquila de se reviver. Como que você acredita que a cremação pode ser uma escolha de amor, tanto para quem parte quanto para quem fica? Então, primeiro que você vai estar fazendo uma coisa que a pessoa que você ama gostaria que fosse feita. Então, isso já é metade do caminho, né? Fica muito mais leve. Segundo, em relação a essa questão de você decidir, de tornar a coisa mais suave. A pessoa que fica vai lembrar do ente querido como uma pessoa que teve suas cinzas espalhadas no mar, que teve suas cinzas espalhadas num lugar representativo, ou guardou, ou fez um cristal. Então, quebra um pouco daquela cerimônia. Então, acaba tirando também esse cargo, né? Esse peso das pessoas que ficaram de decidir o que vai ser feito. Quando você expressa, fica muito mais fácil até para a família também conseguir promover esse tipo de procedimento. Mas lembrando que não precisa ser expresso formalmente. A família pode decidir depois da morte. Isso. Perfeito. E para finalizar, teria alguma mensagem que você gostaria de passar para os nossos ouvintes e para as pessoas que estão nos assistindo? Claro. O planejamento, mesmo que seja sobre a morte, é um ato de amor. Você tira a responsabilidade, ameniza a dor das pessoas que ficaram. Além disso, a sua vontade ainda é respeitada mesmo após a sua morte.
Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar no comentário, que a gente vai responder com muito carinho. Adriana, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar as suas histórias e os seus conhecimentos com a gente. Eu que agradeço, viu, Lívia? E até a próxima, tá bom? E para você que nos ouviu ou nos assistiu, espero que você tenha tido novas perspectivas sobre o tema e nos vemos no próximo episódio.